Querido, quantos aqui entendem, mais uma vez, que a família é o seu maior patrimônio? Entende isso? Eu vou falar para você uma coisa e queria que você guardasse seu coração. Tem mais um que sabe. Tem mais um que sabe que a sua família é o seu maior patrimônio. Tem mais um que também sabe que se tocar na sua família, toca no seu bem mais precioso. Tem mais um que sabe também que não precisa destruir a igreja, que não precisa afetar a vida do pastor, basta que afete as famílias da igreja para desestruturar tudo, que é o nosso inimigo, é Satanás. E você precisa ter consciência disso. Nós estamos vivendo um tempo sem precedente na história, um tempo muito sério, e você precisa ter a sua mente aguçada, ter perspicácia para perceber o tempo que nós vivemos, os desafios que nós encaramos como igreja, e ser família nesse tempo é extremamente desafiador. Na celebração passada, eu terminei a celebração, no último texto que eu citei, foi o texto que fala sobre a casa edificada sobre a rocha. A sua casa não será abalada se estiver firmada sobre a rocha, amém? E nós sabemos que a rocha é Jesus. Se você fundamentar a sua casa, a sua família, o seu casamento, os seus relacionamentos na rocha que é Cristo Senhor, querido, entenda que o texto fala isso. O vento vai soprar, a tempestade virá, porque a tempestade e a tormenta vem para todos, tá? Entenda isso. Vem para crente, vem para não crente, vem para cristão, vem para católico, vem para evangélico, vem para espírita, vem para ateu, vem para qualquer um. A questão é onde você tem fundamentado a sua vida, a sua família. A casa edificada sobre a rocha, ela resiste. A sua casa não será abalada se estiver firmada em Cristo Jesus, amém? Não fundamente a sua casa no dinheiro, não fundamente a sua casa nas aparências, não fundamente a felicidade da sua família na sua juventude, porque ela passa como a névoa. Fundamente no Senhor, fundamente no Senhor. E por isso que nessa noite eu queria conversar um pouquinho com você nesse tema, porque é por demais importante que tenhamos a sensatez de entender a luta que nós estamos enfrentando, entender a batalha espiritual que você tem pela frente. Quando se trata sobre família, você precisa ter uma mente aguçada para perceber que muitas vezes, irmãos, o que nós estamos enfrentando não é uma questão de incompatibilidade do temperamento de um e do outro, ou de algum tipo de disfuncionalidade dentro do relacionamento. E hoje, na parte da manhã, eu trouxe uma palavra sobre aquilo que prejudica relacionamentos. Se você não esteve aqui, você pode acompanhar e assistir essa mensagem nos nossos canais digitais. Mas seria muito importante você entender que existe também um opositor, existe um inimigo real para a sua família. E às vezes o problema não está em você, às vezes o problema não está no seu cônjuge, às vezes o problema não está na vida do seu filho, às vezes o problema não é um problema de conjuntura, não. A questão também existe um inimigo real que quer destruir a sua família. Desde a primeira semana de maio nós temos falado sobre isso, que o ladrão vem senão para fazer o quê? Vocês já sabem, roubar, matar e destruir. Eu sempre pergunto a mesma coisa: qual dessas três coisas você autoriza ele fazer na sua vida, na vida da sua família e na vida dos seus filhos? Nenhuma delas. Então você precisa ter lucidez para perceber que nós estamos enfrentando batalhas espirituais. Talvez, querido, a sua batalha não seja contra o seu cônjuge, talvez a sua batalha não seja contra um filho rebelde, talvez a sua batalha não seja uma batalha de ordem financeira, uma desordem financeira, talvez a sua batalha seja uma batalha espiritual. Quem acredita nisso, gente? Você acredita nisso? A Bíblia fala que nós temos um adversário, e precisamos, irmãos, ter essa percepção. Você precisa ter essa percepção. Será que não é o inimigo que está tentando tirar minha paz? Será que não é ele que está tentando roubar a minha alegria? Precisamos entender isso. A Bíblia deixa de maneira muito clara a palavra que o primeiro ataque de Satanás foi um ataque à família. Querido, isso começou lá no Éden, isso começou lá no início da história humana. O inimigo vem em um ataque frontal e certeiro ao primeiro casal. Gênesis capítulo 3, versículo 6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso,
desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Ela foi enganada, ela foi seduzida pelas propostas indecorosas de Satanás. Eva tomou o seu fruto e deu o seu fruto ao seu esposo. Entenda, o texto é enfático em dizer que deu para o seu marido, entregou aquele fruto ao seu marido. O primeiro ataque de Satanás na história da humanidade foi um ataque frontal e certeiro à família. Aquela relação ideal foi rompida. Aquela relação paradisíaca foi quebrada. E entenda uma coisa, que esse texto é interessante. Olha, o pecado entrou, o propósito, eles saíram do propósito. Satanás foi bem sucedido em sua empreitada. No entanto, o casamento não se dissolveu. Entenda isso. Adão continuou com Eva, Eva continuou com ele, com seu esposo. Até porque se os dois brigassem, não tinha o que fazer, né, gente? Você há de concordar comigo, né? Já pensou? Brigou um com o outro, não tem mais jeito, vamos viver nossa vida e acabar a história humana, né? Ia começar Gênesis e acabar em capítulo 2, acabou, né? Ia ser o livro mais curto do mundo. Então entenda uma coisa, o casal não se dissolveu, o casamento não se dissolveu, eles continuaram juntos, no entanto, fora do propósito. Isso me faz pensar, meus queridos, que por vezes o inimigo ataca a sua família. Ele pode ser bem sucedido em um ataque contra a sua família, e não necessariamente isso pode promover uma separação, um divórcio. Por vezes, casais permanecem juntos fora do propósito, perdem aquele ideal de Deus, perdem o prazer de viver no centro da vontade de Deus. E esse casal perdeu muito. A Bíblia fala que eles perderam a intimidade. Gênesis capítulo 3, versículo 7 fala: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram as folhas de figueira para cobrir-se. Entre aquele primeiro casal havia uma intimidade, havia uma unidade, havia um senso de propósito tão comum, que a Bíblia fala que eles estavam nus, estavam patentes, desnudos um aos olhos do outro. Não havia segredos, não havia nada para ser oculto. E quando vem o pecado, entenda, eles perdem. Primeira coisa que perdem, intimidade. Primeira coisa que Adão faz é colocar uma senha no celular dele. Eva, fica um pouco de lado que eu vou botar uma senha bem complicada aqui no meu celular. Primeira coisa que ele fez. E hoje de manhã eu falei sobre isso, hein? Sobre casais que tem tanto segredo que a esposa não pode chegar nem perto do celular do marido, que senão o céu se abala, o reino das trevas se abre e uma desgraça acontece. Está errado. Alguma coisa muito errada está acontecendo. Casais no propósito, eles vivem intimidade. Diz o texto que eles perderam também a espiritualidade. Perderam a intimidade, mas também perderam a espiritualidade. Olha o que o texto diz, versículo 8: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Querido, você consegue imaginar um negócio desse? Deus se apresentava pessoalmente para aquele primeiro casal. Tem gente que acha que Deus é uma força, Deus é uma luz, Deus é uma aura. Deus não é nada disso. Deus é um ser pessoal. A Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus pisou no quintal da casa de Adão e Eva. Deus andou naquele quintal, estava acostumado a entrar naquela casa, tomar café junto com eles no final da tarde. Mas quando eles saem do propósito, eles não perdem apenas a intimidade, mas perdem também a espiritualidade. A presença de Deus agora era um estorvo. A presença de Deus agora os incomodava. A presença de Deus gerava receio. Perde a espiritualidade. E também perderam a bênção. Perde a bênção. Capítulo 3, versículo 19, o Senhor declara: com o suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Uma palavra de maldição, que
que Deus decretou contra a humanidade por conta da sua escolha consciente de viver distante da presença de Deus. Quantos casamentos, quantas famílias estão vivendo exatamente assim? Permanecem juntos, mas perderam completamente a razão, perderam completamente o referencial, sobrevivem apenas, perderam a intimidade, os membros estão vestidos com folhas de figueira, ninguém se comunica com mais ninguém, ninguém conversa com mais ninguém, não há mais aquela conversa agradável, se escondem atrás de mentiras, de falsidades. Deus ficou completamente para trás, Deus ficou distante, perdem a bênção, perdem o cuidado do Senhor. A Bíblia relata uma história de um homem chamado Jó. Eu não quero entrar nos pormenores da história dele, porque é uma história belíssima, e teríamos que separar uma outra mensagem só para isso. Mas eu queria fazer uma referência, que a Bíblia fala que esse homem era um homem íntegro, honesto, justo aos olhos de Deus. Justo aos olhos de Deus. E todo homem justo aos olhos do Senhor atrai a oposição do mal. O inimigo sempre vai querer destruir aquele que é agradável aos olhos de Deus. E aqui vai uma dica para você, hein? Aqui vai uma dica de graça para você. Se o inimigo está muito preocupado com a sua família, se o inimigo está atacando muito o seu casamento, se o inimigo está atacando muito a vida dos seus filhos, é porque Deus deve ter um propósito lindo na sua vida, na sua família e na vida dos seus filhos. Às vezes você não sabe, mas o inimigo sabe, e ele vai atacar antes de você chegar ao lugar da sua vitória. Então já guarda essa para você, guarda essa no seu coração. O inimigo veio para falar com Deus, o inimigo veio para pedir permissão a Deus, para tocar na vida e na família de Jó. E tem um texto que esse texto eu já uso muitas vezes, porque esse texto é fantástico, um detalhe, uma palavra apenas, que faz toda uma diferença. Jó capítulo 1, versículo 10. Acaso, essa palavra aqui, gente, entenda, é Satanás conversando com Deus. Olha que loucura, hein? Olha o que o inimigo fala. Olha o que o inimigo fala. Acaso não puseste uma cerca em volta dele quem? De Jó, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados sobre toda a terra. Entenda o que esse texto está dizendo. O texto está dizendo que o inimigo chegou para roubar, matar e destruir na vida da família de Jó, mas ele não conseguiu chegar, porque havia uma cerca, havia uma proteção, havia uma cobertura que impedia o inimigo de tocar na vida dele, no seu casamento, na vida dos seus filhos e até em seus bens. Como está a proteção espiritual da sua vida? Como está a cobertura espiritual da sua família? Como anda a cobertura espiritual na vida dos seus filhos ou em seu casamento? Como você poderia hoje qualificar essa proteção? Você tem percebido essa proteção sobre a sua vida? Ih, pastor, eu nem sabia que tinha essa proteção, estou sabendo agora. Mas tem. E se está faltando a cobertura, é porque talvez você esteja falhando em algum detalhe, em alguma coisinha, que tem dado brecha para o inimigo fazer aquilo que lhe convém. Provérbios capítulo 24, versículo 3 declara: é preciso ter sabedoria para construir uma casa, e entendimento para edificá-la sobre o fundamento sólido. Nós falamos aqui que o firme fundamento para construirmos a nossa vida e família é a rocha que é Jesus, amém? Salomão nos adverte: é preciso ter sabedoria para construir. Já reparou que você vai construir uma coisa, leva maior tempão para construir? Hein? Vai construir, leva maior tempão. Mas já viu aqueles vídeos de demolição? Quanto tempo leva para colocar um prédio no chão? Segundos. Assim também é em nossa vida relacional, assim também é na sua família.
Você constrói um casamento durante anos. Segundos podem levá-lo ao chão. Segundos ou minutos podem destruir tudo aquilo que você edificou com muito cuidado. Portanto, tenha sabedoria para construir a sua casa. Tenha sabedoria para edificá-la sobre um fundamento sólido. Pastor, quantos aqui querem ter essa sabedoria? Quantos aqui precisam dessa sabedoria? Amém? Nós queremos edificar a nossa casa, a nossa família sobre esse firme fundamento. Como que nós podemos fazer isso? Primeira dica que eu daria para você é a seguinte: nunca ignore as orientações da palavra de Deus para a sua vida. Querido, você quer construir sobre um fundamento sólido, quer edificar a sua casa, quer construir algo que vai ser bênção para você, para a sua vida, para o seu casamento, para a vida dos seus filhos. Nunca ignore os direcionamentos, as orientações que Deus revela para você através da palavra. Aquilo que Deus fala para você, querido, você guarda no teu coração. Pratique isso. A Bíblia fala em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, você não vive refém das prisões, das cadeias que o inimigo tenta colocar na sua vida e em seus relacionamentos. Existem casais que poderiam ter um potencial extraordinário, que Deus poderia fazer grandes coisas, mas não conseguem avançar porque carregam fardos desnecessários. Fardos que muitas vezes o próprio inimigo colocou em seus pés, colocou em seus corações, para diminuir-lhe a velocidade, para fazer com que você ande, mas ande devagar, para que você não avance, para que você não prospere, para que você não conquiste. Nós estamos vivendo um ano da conquista, amém, irmãos? Quantos querem viver um ano cheio de conquista e realização em nome de Jesus, amém? Esse será o melhor ano da sua vida em nome de Jesus. Mas você precisa romper essas cadeias, você precisa romper esses grilhões, você precisa ter um compromisso com Deus. E isso acontece quando eu não ignoro a palavra que Deus libera sobre a minha vida. Irmãos, nós vivemos um tempo hoje, um tempo sem precedente. É um tempo de desafios, sim, mas também é um tempo de grandes oportunidades. É um tempo de grandes oportunidades. Hoje você pode sair daqui e na sua casa se deliciar com palavras abençoadoras dos pregadores do Brasil e do mundo inteiro. Olha que bênção, gente. Essa palavra que você ouviu aqui não lhe foi suficiente? Vai lá no YouTube, pesquisa o seu pregador preferido lá e você vai receber palavra abençoada. O nosso problema, irmãos, não é receber uma palavra abençoada de Deus para nós. O nosso problema é pegar essa palavra e guardar no coração e praticar. Esse é o problema. Eu não sei você, mas já recebeu aquela palavra de Deus que você falou: Senhor, essa foi só para mim? Já aconteceu com você isso? Você está num culto, ou você ouve uma palavra, ou você vê um vídeo, ou recebe uma palavra de alguém: gente, é para mim. E gente, é exatamente isso. É Deus falando com você. Uma vez eu trouxe uma palavra na igreja no domingo de manhã, e acabou o culto. Uma irmã veio na minha frente, mas ela veio brava, irmãos. Ela veio brava. Pastor, quem foi que falou? Quem foi que falou? Falou o quê? Eu perguntei: falou o quê? O senhor falou tudo da minha vida. Quem foi que contou? Foi o Espírito Santo. Ele tem essa mania mesmo. Ele conta tudo, ele vai dedurando todo mundo, sabe? E às vezes o pastor entrega uma palavra que a pessoa assim: gente, o pastor deve estar sabendo de alguma coisa. Pode ficar tranquilo, gente. Eu não sei de nada. Eu não fico pesquisando o Instagram de ninguém para saber o que você está fazendo, tá bom? Pode ficar na paz. Mas às vezes o Espírito Santo orienta uma palavra, direciona e vai ao encontro do seu coração, e você precisa receber essa palavra como? É Deus falando comigo. Eu vim ao culto e pedi, antes de sair de casa: Deus, fala ao meu coração. Eu quero tanto ouvir a tua voz. Está recebendo aí, irmão? Está recebendo essa aí? Vai ver, essa palavra já é para você, hein? É Deus falando com você mesmo. Então receba a palavra, irmãos. E Deus fala de muitas maneiras. Deus pode falar através de uma celebração como essa. Deus pode falar através de um vídeo. Deus pode falar através de um louvor, amém? Quem já foi abençoado através de um louvor? Deus pode falar do jeito que Ele quiser, porque Ele é Deus. Ele usa alguém do seu lado para liberar uma palavra sobre a sua vida. Ah, mas nós somos batistas aqui, esqueci, gente. Nós não cremos nisso não, né? Cremos ou não? Claro que cremos, gente. Nós cremos em tudo da palavra.
E Deus pode usar alguém do seu lado aí para liberar uma palavra profética sobre a sua vida. O que eu não gosto desse negócio de revelação, para você que está chegando na Bíblia da Vila agora, para você entender o que o pastor pensa, o que eu não gosto desse negócio de revelação que fala por aí, que tem gente que só revela desgraça, gente. Ô miséria. Só vem falando de desgraça, de morte, de problema. Parece que Deus só tem prazer em contar a tragédia. Parece que Deus é tipo o jornal O Povo. Não sei se é da sua época essa referência, mas na minha época tinha esse jornal O Povo na banca de jornal. Você nem sabe o que é banca de jornal, né, gente? Tem gente aqui que nem sabe o que é banca de jornal. Mas na minha época não tinha Google, então a gente ia para a banca de jornal. E o Povo era um jornal que se você torcesse é sangue. Só tragédia. Tem crente que é dessa crente Kodak, que só revela, né? Esse crente Kodak só revela desgraça. Eu creio, irmãos, que um Deus que quer comunicar o seu amor para você. Então às vezes a gente pede uma palavra e Deus libera uma palavra, e às vezes Ele vai usar alguém para falar com você. Não ignore quando Deus falar ao seu coração. Não ignore. Atente. Atente. Porque primeiro Deus fala com você através da didática do amor. Amém? E quando você não ouve, o que Ele vai usar? A didática da dor. Na dor é muito fácil de a gente ouvir. A gente podia aprender a ouvir no amor. Segundo, busque e cultive o discernimento espiritual. Você quer ter uma vida abençoada e levantar uma proteção espiritual sobre a sua vida e sobre a sua família? Tenha discernimento espiritual. Tenha percepção de como as coisas acontecem no mundo espiritual. Entenda que nós vivemos uma transposição de universos praticamente. Estamos aqui, mas esse mundo físico não é um mundo que existe, não. Existe um mundo espiritual. E a Bíblia fala que as batalhas que nós enfrentamos, das mais sérias, são batalhas espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Olha, espíritos do mal que querem tirar você das regiões celestiais de Deus em Cristo Jesus. Entenda, as principais batalhas que nós enfrentamos são batalhas espirituais. É um engano da sua parte achar que a crise do seu casamento, que o problema na sua casa, que a dificuldade com o filho é uma questão puramente material, puramente relacional. É um engano seu. Você precisaria ter uma percepção espiritual. Você precisaria pedir ao Senhor: Senhor, me dá discernimento espiritual para entender se o que está acontecendo comigo na minha casa é fruto de um problema realmente de relacionamento, ou tem o dedo do chifrudo querendo atrapalhar. Me dá sabedoria, Senhor. E o Espírito Santo vai lhe dar essa sabedoria. Você acredita nisso? Ele vai dar para você. Peça que Ele vai revelar para você. Ele vai mostrar o seu coração se tem alguma coisa errada. E aí, meu irmão, exerça a autoridade espiritual e repreenda em nome de Jesus. Na sua casa não. Diga isso: na minha casa não. Não. Repreende ele em nome de Jesus. Na sua casa ele não pode entrar. A Bíblia fala: estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Entenda, estejam alertas e vigilantes. Querido, a Bíblia não diria para você permanecer alerta e vigilante se não houvesse uma ameaça real. Eu vi um vídeo que achei fantástico. Eu gosto muito de vídeo de documentário, esses documentários sobre animais, essas coisas na África, eu acho muito bacana. E vi um vídeo de um camarada que ele criava tigres. Criava, desde bichinho pequenininho, mas o bicho tem um instinto, né? Ele criava e pegava o tigre e abraçava, coçava a cabeça do tigre e fazia tudo, o tigre obedecia. O tigre obedecia. E todo o tempo ele está lá. E o tigre está aqui num banquinho, pulava para o lado, ele mandava. E ele falou o seguinte: o repórter perguntou assim: rapaz, você não tem medo não? Ele falou assim: olha, enquanto eu estiver alerta, enquanto eu estiver com os olhos fitos no animal, ele não vai me atacar. Agora você quer ver o que acontece? Olha só, por um segundo, ele desviou o olhar do inimigo lá, do seu tigre, e se agachou em uma posição de vulnerabilidade. Na mesma hora, o animal veio para cima.
E ele então explicou e disse: é instinto dele, quando me ver em fraqueza, ele vai me atacar. Mas enquanto eu permaneço vigilante, ele não ataca. Ele fica ali ao redor, mas não ataca. Não foi à toa que o apóstolo colocou essa referência. Estejam alertas. Estejam alertas. O inimigo é como esse leão. Ele está ao seu redor. Sabe o que você precisa fazer para ele entrar na sua vida e fazer uma arruaça? É você ignorar. É você fechar os seus olhos. É você fechar a sua mente para a realidade que ele está, procurando uma oportunidade. É você se mostrar fraco, vulnerável ao seu ataque. Entenda, se você permanecer firme, ele não tem chance contra você. Entenda, se você permanecer na sua postura de fé, ele vai ficar do lado de fora, em nome de Jesus, e não vai tocar na sua vida, e não vai tocar na sua família. Agora, dá bobeira sobre o que acontece. Portanto, tenha discernimento espiritual para entender que estamos em uma batalha. Você está em uma batalha. Você não pode entrar em uma luta com a guarda baixa, colocar o seu rosto para ser espancado. Você precisa entender que você está em uma luta. O inimigo não está brincando. Não está brincando. Portanto, tenha discernimento espiritual. Terceiro, reconheça a existência dos poderes malignos do mundo. Eu preciso ter discernimento espiritual e reconhecer que tem um inimigo que está ao nosso redor. Querido, a minha palavra nessa noite não tem como propósito infundir em seu coração o medo dele. Não é esse o propósito, porque o inimigo não merece que você tenha medo dele. A Bíblia fala que devemos temer a Deus, mas você precisa entender contra o que você está lutando. A Bíblia fala: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Entenda isso. Se existe algo que você precisa fazer, a postura que você precisa tomar em relação a essa questão espiritual dentro da sua casa, é a de resistência, de se levantar, como disse domingo passado, se levantar dentro da sua casa, se levantar no seu relacionamento e falar assim: na minha casa você não vai entrar não, no meu casamento você não vai destruir nada, na vida dos meus filhos você não vai tocar não, porque eu me levanto em nome de Jesus para resistir, levantar resistência. E quando você levanta a resistência contra ele, a palavra diz que vai acontecer: ele vai fugir, ele vai dar no pé. E eu profetizo sobre a sua vida isso em nome de Jesus. O inimigo que está ao redor da sua casa hoje, ele vai fugir, porque você vai se levantar em resistência contra ele, em nome de Jesus. Você não vai esmorecer, você não vai se acovardar, você não vai se intimidar, você não vai ficar com medo. Irmão, em Cristo você é mais que vencedor, amém? Você é mais que vencedor. Então, reconheça, entenda isso. Existem crentes que vivem uma vida espiritual completamente indiferentes à realidade do mundo espiritual. E acho interessante isso. Isso é tão poderoso na mentalidade de muitos, especialmente nós batistas, especialmente nós protestantes históricos, que envolve as 4 grandes denominações protestantes do Brasil: batista, metodista, presbiteriana e congregacional. Especialmente nós que viemos da reforma, existe uma tendência muito grande entre esse grupo de ter uma mentalidade de um não enfrentamento a essa verdade de batalha espiritual. Não, esse negócio de batalha espiritual é coisa de pentecostal. Irmão, batalha espiritual está na Bíblia, você entende isso? A Bíblia, ela não é dogma de um segmento religioso, não. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, serve para nós, serve para católicos, serve para quem quiser ler a Bíblia. A Bíblia é a verdade, e ela fala sobre batalha espiritual. A nossa maior prova da realidade de batalha espiritual é que Satanás é tão sem vergonha
que ele teve a cara de pau de tentar o próprio Jesus. Ei, se ele tentou Jesus, vai tentar você? Se ele teve a audácia de tentar o Filho de Deus, você acha que ele não vai tentar sobre a sua vida e sua família? Ignorância da sua parte. Portanto, atente para essa verdade. Atente para essa verdade. Abstenha-se de toda prática consciente, voluntária e maliciosa do pecado. Não mantenha relacionamento com o pecado. Se existe algo errado na sua vida, que abre uma porta, que abre uma brecha para o mal, feche isso em nome de Jesus. Entenda uma coisa, meu irmão, todos nós somos pecadores, amém? Pode falar amém mesmo. Sabe por quê? Porque é verdade. Eu sou o pecador e você também é. Nós somos pecadores. No entanto, existe uma diferença muito grande, irmãos, entre você pecar e errar, porque eu também erro, e você consentir no pecado, permanecer no pecado. Meu sogro, o pastor Assis, meu discipulador, ele ensina da seguinte maneira: a mesma diferença que existe entre a ovelhinha e o porquinho. A ovelhinha pode cair na lama? Pode. Ela cai na lama, mas quando ela cai na lama, ela logo se levanta. Ela vai procurar logo uma moitazinha de capim assim, para ficar lá e se roçar todo, para tirar o máximo daquele peso que a lama exerce sobre a sua lã. Ela quer se limpar, ela não quer ficar comungando com o pecado. E o porquinho, gente? Você pega o porquinho, você dá um banho no porquinho, esfrega o porquinho direitinho, passa um perfuminho francês no porquinho e solta o porquinho e vê o que acontece. O que ele faz quando vê uma poça de lama? Hein? Eu deito e rola. Aí você tenta tirar ele de lá. Não quero, aqui está bom demais. Essa é a diferença. Crente peca, claro que erra, falha sim. Pastor erra, você erra, todo mundo pode errar. Agora a questão é qual é a sua postura diante do erro. Como você reage ao erro? E o problema está aqui, irmãos, que quando nós consentimos com a prática voluntária, maliciosa do pecado, nós estamos abrindo uma brecha na nossa vida espiritual. Lembra que eu falei da cobertura espiritual que Jó tinha sobre a sua vida e a sua família? Quando você mantém um pecado de estimação, você abre uma fenda nessa cobertura. O inimigo consegue entrar por ali. O que na sua vida hoje tem sido uma porta para o pecado? O que você tem permitido em sua vida hoje que tem lhe afastado da presença? Querido, entenda, grandes vazamentos começam com pequenas rachaduras. Grandes vazamentos começam com pequenas rachaduras. Eu sempre falo aqui, pessoal, um dia vai acabar decorando isso. Ninguém tropeça na pedra da gávea. Ninguém. Você tropeça em pedrinha pequena. Às vezes são pequenas coisas, são pequenas bobeirinhas que você vai dando brecha e vai dando oportunidade para ele entrar na sua vida. Aqui na igreja, uma vez, uma mãe me chamou: pastor, eu gostaria que você orasse pelo meu filho, criança. Ele está tendo terror noturno, acorda de noite com pesadelos, vendo coisas, vendo monstros, vendo demônios, e que lá, o senhor pode orar? Eu falei, posso, lógico que eu posso, sem o menor problema. Fomos lá para orar. E eu cheguei na casa da pessoa, casa da irmã da igreja. E cheguei na casa da irmã da igreja, a primeira coisa que eu vi foi a criança que nós iríamos orar por ela, diante de uma televisão. Nada contra, mas diante da televisão, plantada diante daquela tela. E eu nunca chego, gente, em nenhum lugar que eu vou, caso de possessão, qualquer coisa que tiver, eu nunca chego no lugar logo colocando a mão na cabeça da pessoa. Eu não faço isso, não é minha natureza. Eu vou chegar e vou pedir ao Senhor discernimento espiritual para o ambiente. O que está acontecendo? Porque nunca é o que a pessoa está falando, ou nunca é só isso. Eu cheguei e fiquei, sentei ao lado da criança, quieto, e a criança quieta ali, hipnotizada. E estava passando um desenho, irmãos, animado, que o menino tinha um poder, e o poder que ele tinha, ele virava monstro, depois entrava um espírito do menino e virava demônio. Aí eu orei, irmãos, chamei, menino e tal, mas eu falei assim, eu preciso orar a mãe, né? Porque o problema não está na criança. Eu falei assim, você está permitindo que isso entre na sua casa, você está permitindo que isso influencie a vida do seu filho.
Você entende que aquilo que você consome, que aquilo que você permite entrar pelos seus olhos, pela sua mente, isso acaba entrando no seu coração? Uma vez a galera daqui da igreja, jovens da igreja, essa garotada que está aí na igreja aí, ia passar um filme de terror brabo desses aí, desses filmes demoníacos que faz sucesso, que o pessoal gosta de bater palma pro capeta. Aí passou no cinema: pastor, a gente vai lá ver tal filme, o que o senhor acha? Eu falei assim: eu acho que vocês têm toda a liberdade de ir. Agora, se de noite o chifrudo puxar teu pé, não liga para mim. Não liga para mim, que eu vou falar assim, bem feito. Falo mesmo, gente, porque eu falei que eu sou pecador antes. Lembra que eu falei que eu sou pecador? Então falo mesmo, bem feito. Agora fica aí, ó, na onça, porque você permite entrar, gente. É assim, você consome coisas que vão entrando. E outra coisa que eu vou falar para você: eu não gosto de ver filme de terror, tá, gente? Vou falar logo, eu não gosto, eu sou contra. Eu sou a favor de um monte de coisa, mas sou contra. Sabe por quê? Porque eu não vejo um filme de terror, se você já viu algum, em que o demônio, ele é fraco, o demônio não resiste à oração do crente ou do padre. Sempre o diabão aparece lá aprontando, virando a cabeça da pessoa, vomitando verde, não é assim? Pintando e bordando. Aí o padre, o pastor que for lá, coitado, sofre o filme inteiro para expulsar o bicho. Aí no final que consegue. Tipo, o diabo é fortão e Deus, coitado, é fraco. Os líderes religiosos são fracassados. Então dá muito ibope para ele. Então não dê ibope para ele, tá? Não assiste esse tipo de filme na sua casa. Não permita que só tem coisa ruim para a sua vida. Então você tem que ter um pouco de discernimento. Quem entende o que eu estou falando aqui, gente? Por favor, gente, não chega lá fora e fala assim: ah, não vou menos segredo que o pastor falou que é contra a televisão, é contra ver Netflix, é contra ver. Eu não sou contra nada, eu adoro, eu acho muito bacana, bom ver. Mas você precisa ter discernimento, ok? Tem que ter discernimento, irmãos. Tem que ter, não tem? Você tem que saber o que você está assistindo. Você tem que ter sabedoria. Porque uma coisa eu falo para você: o inimigo, ele pode fazer muita coisa, mas uma coisa ele não aprendeu a fazer ainda: trocar canal. Nem digitar site na internet, ele não consegue fazer isso. Ele tenta, mas eu acho que a unha dele não dá. É você que faz, é você que escolhe. Então tenha boas escolhas, escolha coisa boa, sabe? Escolha coisas edificantes para você. Irmão, cuidado com os pequenos vazamentos. Amém? Tá captando aí, gente? Por favor, tenha sabedoria, tenha discernimento espiritual. Como nós podemos proteger a nossa casa das trevas espirituais? Como que você pode proteger? Tome posição. Tome posição. Para de ficar na dúvida. Para de ficar, irmão, de um lado para o outro. Para de ficar ora com Deus e ora não. Para de ficar nessa vida espiritual de mais ou menos. Esse crente, toda vez que encosta com alguém, você conhece aquele crente chamado crente 6 horas? Você conhece o crente 6 horas? Encosta alguém: 6 horas por mim. Gente, sempre está ruim. Eu não estou dizendo, gente, que a gente tem que pedir oração, mas a gente tem que se levantar. Você precisa tomar uma postura. Você precisa tomar uma postura na sua vida espiritual. É como eu falei, enfrentamento ao leão. Se você abaixar a guarda, ele vai partir para cima. Então, mantenha a posição. Mantenha a posição. Josué capítulo 24, versículo 15. Estou terminando, gente. Se porém não lhe agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir: se aos deuses dos seus antepassados que serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cujas terras vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer essa parte final comigo? Vamos lá? Eu. Vai ficar melhor, vamos lá? Eu e a minha casa. Faz isso na sua casa. Faz isso quando você chegar no seu portão hoje. Faz isso dentro da sua casa sozinho. Quem sabe você não tem a parceria do seu esposo, dos seus filhos. Você no seu quarto ou lá no seu banheiro. Porque quando está no banheiro, você é respeitado. É ou não é, gente? Se tranca no banheiro, ninguém vai te incomodar. Alguém bate e você fala assim: está ocupado, tem gente. Dobra o teu joelho e diz assim: ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Fala pro chifrudo lá ouvir: na minha casa não, eu estou tomando posição hoje, eu estou me levantando hoje. Ainda que meu esposo, a minha esposa seja um alcoólatra, um viciado, não importa. Ainda que todos digam que o meu casamento já acabou,
ainda assim eu estou profetizando que a minha casa servirá ao Senhor em nome de Jesus. Tome posição, irmão. Tome posição em nome de Jesus. Você não pode vencer enquanto estiver jogando pelo empate. Você não tem como vencer enquanto estiver jogando pelo empate. Jogue para ganhar. Jogue para ganhar. A vitória é sua em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mantenha a sua integridade. Seja íntegro. Seja íntegro diante de Deus. Seja íntegro na sua relação com o Senhor. Josué 24:14, agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses dos seus antepassados. Não mantenha comunhão. Rompa toda e qualquer relação que seja prejudicial. Tire da sua casa aquilo que você entende que é prejudicial, aquilo que não abençoa. Tira do seu lar, irmãos. Quem sabe você precisa fazer uma limpa na sua casa. Uma limpa. Eu visitei uma casa uma vez, irmãos. Vida de pastor é muito difícil, irmãos. Vou falar aqui, abre um parênteses, né? Que a gente vai à casa dos irmãos, visita a casa dos irmãos. Aí eu visito a casa da irmã, estava com um problema, a família, pastor, preciso lá, faz uma oração. Aí eu fui na casa para orar. Cheguei na casa, a primeira coisa que eu vi na casa assim, foi uma Bíblia aberta no Salmo 91. Que alegria, irmãos. Que bênção. Na sua casa não tem a Bíblia aberta no Salmo 91? Não, você já passou por 92, né? Que bom que você leu. Mas estava lá aberta, aquela página estava amarela. Deus sabe quantos anos aquela página estava aberta no 91. A página daquela Bíblia aberta. Mas eu olhei, eu sou um cara que fica reparando. Reparei, a Bíblia aberta. Falei, tá bom, começou bem. Tá, a Bíblia está aqui, tem Bíblia em casa. Não pode falar que não tem Bíblia. Sentei, quando eu sentei e olhei para trás da porta, irmãos, tinha uma estatuazinha de um Buda. Sabe, aquele gordinho? Bonitinho, carequinha? Assim e tal. Eu já fiquei mais grilado, né? Eu fiquei bolado. Isso é, lá, né? Vamos continuar. Mais à frente tinha um negócio de um elefantezinho, que você pega o elefantezinho, bota o elefantezinho de bumbum para fora, para rua, para atrair coisa boa. Aí eu fiquei pensando, gente, alguma coisa errada está acontecendo nessa casa. E eu fui ver, investigar, né? E a pessoa falou para mim assim, pastor, eu pedi oração para o senhor, que a coisa está feia aqui em casa. Mas por garantia, eu acendi uma velinha ali, tem uma estatinha aqui, então a gente vai cercando todos os lados, né? Se a sua fé não está boa, cai aqui, mas aí o outro pega lá, sabe? Então assim, de alguma maneira, a proteção vai pegar, de alguma maneira, né? Então assim, tá fazendo, acendendo vela para todos os santos, né? Meu irmão, tomar posição significa escolher a quem você quer servir. Você escolhe Deus como seu Senhor, amém? Você entende que é Ele que você tem que fundamentar a sua vida, amém? Irmão, tira fora o que não presta. Rompa com aquilo que não abençoa a sua vida. E precisa ter seriedade com isso. Precisa ter seriedade com isso. Seja íntegro na sua relação com o Senhor. Não mantenha nada na sua vida, entenda. Eu não estou falando aqui só apenas sobre objetos dentro da sua casa. Eu estou falando sobre permissões na sua vida. Que às vezes o problema não é nem físico. O problema são aqui dentro, permissões que você dá na sua vida, no seu dia a dia, legalidades que você confere ao inimigo. Para terminar, gente, para você vencer essa batalha, mantenha-se fiel. Seja fiel ao Senhor até o fim. Seja fiel até o fim. Josué 24:26. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali sobre a grande árvore, perto do santuário do Senhor. E disse ele a todo o povo: veja essa pedra, ela é testemunha contra nós, porque ouviu essas palavras que o Senhor nos disse. É uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao Senhor. Seja fiel ao Senhor até o fim. Entenda, meu irmão, o avião só vai decolar quando chega no fim da pista. Você tem que insistir, você tem que permanecer. Você vai sentir turbulência, vai sentir o vento, mas só vai decolar no fim da pista. Ainda não chegou lá. Então chegou o tempo de você resistir, chegou o tempo de você permanecer.
Seja fiel a Deus. Permaneça fiel ao Senhor em tudo na sua vida. Se Deus hoje pede para você continuar orando, continue orando. Continue batalhando pelo seu casamento, continue batalhando pelo seu casamento. Mas não abra mão de estar na vontade do Senhor. Não abra mão de viver o propósito dele. Deus quer construir algo maravilhoso na sua vida, amém? Deus tem um plano de paz, um futuro abençoador para você e para a sua família. Mas para isso, gente, precisamos nos posicionar. Para isso você precisa superar as suas dúvidas, as suas indecisões. Você precisa parar de ficar acendendo vela para tudo que é lado. É Deus que você quer, amém? Você crê no poder do Senhor para restaurar a sua vida, a sua família, abençoar a vida dos seus filhos, amém? Então insista nisso. Comprometa-se com isso. Seja fiel ao Senhor. Nessa hora nós vamos orar. Nós vamos louvar o Senhor com uma canção antes, mas eu queria muito orar pela sua vida. Hoje nós estamos, de certa maneira, na celebração da noite. Essa palavra sobre família é praticamente a última palavra. Domingo que vem nós teremos uma celebração de encerramento do mês da família, que vai acontecer de maneira maravilhosa pelo nosso Ministério Infantil. Mas essa palavra direcionada hoje, eu poderia dizer que a palavra que eu estou dando hoje está encerrando esse ciclo. E eu quero muito orar por você, porque eu não preciso nem ter o dom de revelação para saber que existem famílias aqui que estão sofrendo ataques do maligno. Existem famílias aqui que estão sofrendo com ataques diretos de Satanás. E às vezes ele tem atacado por muitos lados. E você se sente sozinho, se sente numa batalha que você não sabe o que fazer. Nessa noite, querido, o Senhor quer te socorrer. O Senhor quer te ajudar. O Senhor quer se levantar como aquele que vai sustentar a sua vida e sua família. Mas você precisa se posicionar. Você precisa tomar uma decisão. E eu quero muito convidar você nessa noite que ouviu essa palavra, você que entendeu essa palavra como sendo uma palavra de Deus para a sua vida e para a sua família, e você crê no milagre de Deus na sua vida.